irmãos, são dois textos que eu quero trabalhar nessa manhã, rapidamente. Romanos 14 e 1 Coríntios 8. Pode deixar marcadinho aí, daqui a pouquinho nós vamos lê-los. Irmãos, eu sempre pensava, no início do meu ministério, como pregador da palavra de Deus, que algumas coisas eu não pregaria. Eu achava, quando eu ouvia alguns pastores pregando sobre determinadas coisas, eu pensava, eu não vou pregar sobre isso, acho desnecessário. Especificamente, não é? Eu pensava que não era necessário um pastor gastar tempo de pregação, ou uma pregação, em que ele falasse sobre roupas. Que tipo de roupa é adequada, que tipo de roupa não é adequada, que tipo de roupa os irmãos, membros da igreja, precisam evitar. E eu pensava assim, ao invés de pregar sobre isso, o pastor deve pregar sobre moralidade, sobre decência. E aí o povo entendendo o que é moral e o que é decente, o povo vai, evidentemente, fazer a transposição disso para as suas roupas, não é? Então, eu pensava, vou pregar princípios, e esses princípios o povo vai aplicar às situações da vida. Então, irmãos, eu me dediquei a pregar princípios que fossem aplicados à vida. Mas aí eu comecei a perceber que, a despeito de pregar sobre princípios de moralidade, decência, algumas ovelhas insistiam em continuar vivendo da sua maneira. E aí eu entendi que nós precisamos, algumas vezes, ser muito específicos. Continuar pregando princípios, mas de vez em quando ser muito específico. Dizer, olha, isso não deve, não pode. Isso não é dessa maneira. Isso, a gente pensa e age assim. Então, ser específico. Hoje, eu serei específico. Serei claro naquilo que nós temos ensinado através de princípios e valores, mas que de vez em quando a gente precisa ser específico para a pessoa entender, esse princípio se aplica a essa situação. Então hoje eu serei específico. Entretanto, irmãos, não é muitas vezes tarefa agradável exortar a igreja. Não é tarefa agradável. Algumas pessoas acham que quando o pastor está exortando a igreja, o pastor está bravo com a igreja. Eu penso que o dia que o pastor estiver bravo com a igreja, ele não deve exortar a igreja, ele deve pregar outra temática, mas não exortação, para que a exortação não seja feita sem amor. Então a exortação precisa ser feita em amor. E o pastor, ao pregar de maneira exortativa, não está bravo com a igreja, está amando a igreja, e desejoso de que a igreja, de fato, viva o evangelho como deve ser vivido. Exortar significa demonstrar amor, exortar ou disciplinar significa corrigir, para mostrar o caminho certo. E é isso que nós desejamos para a nossa igreja, que ela esteja sempre no caminho certo. É responsabilidade do pastor, do líder, que precisa orientar a igreja. E hoje eu quero trazer uma orientação para a igreja, que eu tenho ao longo da última semana conversado com a liderança da igreja, os líderes de vários setores, e orientado os líderes. E hoje eu trago essa orientação
para a igreja, que é uma orientação, irmãos, sobre o testemunho cristão. O testemunho cristão. Quando nós nos comprometemos com Jesus, nós nos comprometemos de maneira em que a nossa vida vai ser vivida de acordo com aquilo que para Ele, Jesus, é conveniente. Quando nós nos comprometemos com uma igreja, nós também nos comprometemos não só em participar da vida da igreja, contribuir financeiramente, mas nós também nos comprometemos em defender essa igreja, seja através das nossas palavras, seja através da nossa própria vida, dando um bom testemunho cristão. O que é testemunho cristão? Testemunho cristão é aquilo que a sua vida fala a respeito do cristianismo. Testemunho é aquilo que a sua vida fala a respeito do Cristo, ou do cristianismo, ou da igreja da qual você se filiou, ou a qual você se tornou membro. Testemunho é toda vez que você abre a sua boca e fala alguma coisa, seja boa, seja má, você está testemunhando o que você crê, o que você acredita, os seus valores. Testemunho é toda vez que a sua vida representa o Cristo que você crê, a Bíblia que você lê, a igreja que você congrega. Testemunho, sua vida fala, é a sua vida falando, e a sua vida fala através de vários canais. Sua vida fala através da sua própria fala, as palavras que você fala, seu estilo de linguagem. A sua vida fala através das suas atitudes, as decisões que você toma, a maneira como você lida com a sua família, a maneira como você lida com as suas contas, com as suas dívidas, com seus credores, seus relacionamentos falam. Então, irmãos, tudo isso é um conjunto de coisas que nós chamamos de testemunho cristão. O testemunho, irmãos, é tão importante, porque o testemunho cristão honra não só a própria pessoa. Na verdade, a própria pessoa não é honrada pelo seu testemunho, ela honra outras coisas com o seu testemunho. Quando eu dou um bom testemunho da minha vida com Cristo, do meu relacionamento com a igreja, eu estou honrando outras coisas ou outras pessoas. Por exemplo, quando eu dou um bom testemunho, eu estou honrando o Evangelho. Quando eu vivo uma vida equilibrada, quando eu vivo uma vida decente, quando eu vivo uma vida com valores, com ética, quando eu me nego a me corromper, quando eu me nego a ofender as pessoas, quando eu dou a outra face, quando eu procuro viver honestamente, cumprir as minhas obrigações, todas honestamente, eu estou honrando o Evangelho. As pessoas poderão olhar para mim e dizer assim: é um bom homem. Por que é um bom homem? Porque é um cristão, porque é membro daquela igreja, porque eles creem desta maneira e agem desta maneira. Então, quando eu dou um bom testemunho cristão, eu honro o Evangelho. Antes do Evangelho, esse homem era terrível. Agora, o Evangelho mudou a vida dele. Veja as atitudes, veja como ele se comporta, veja como ele lida com todas as coisas. Então, quando eu dou um bom testemunho cristão, eu honro o Evangelho. Quando eu dou um bom testemunho cristão, eu honro a minha igreja. Minha igreja. O testemunho que nós damos, irmãos, define o grupo a que nós pertencemos. Se nós agimos de determinada maneira, as pessoas vão dizer assim: na sua igreja permite isso. Na sua igreja vocês podem fazer dessa maneira.
Então, quando eu dou um bom testemunho cristão, as pessoas vão olhar para mim e vão ver através das minhas atitudes a igreja a qual eu sou filiado. Então, o meu testemunho honra o Evangelho e honra também a igreja. O meu testemunho honra a cruz de Cristo. Quando eu dou um bom testemunho, quando eu vivo de maneira equilibrada, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: foi Jesus quem fez isso na vida dele. Foi Jesus que mudou a vida dele. Ele atribui essa bondade, ele atribui essa paciência, ele atribui essas atitudes boas que ele tem ao Jesus que agiu na vida dele. Então as pessoas vão olhar para mim e vão ver a imagem de Jesus nas minhas atitudes, no meu testemunho. Se eu sou um mau pagador, se eu devo todo mundo, se eu não dou satisfação aos meus credores, se eu vou fazendo compras e empurrando com a barriga as dívidas, eu estou desonrando a cruz do meu Senhor, porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim: ser cristão é agir dessa maneira? Qual então é a diferença da cruz, ou qual então é a diferença de Jesus na vida desse homem? Porque este homem age pior que um incrédulo. Então o Evangelho não tem eficácia nenhuma. Mas quando eu dou um bom testemunho, eu honro a cruz. Quando eu dou um bom testemunho, eu honro o Evangelho, eu honro a igreja, eu honro a cruz, e eu honro o Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem eu sirvo. Então você percebe como é importante o testemunho cristão? O testemunho cristão está no centro das nossas ações e vai refletir aquilo que cremos, vai refletir o grupo do qual nós fazemos parte, vai refletir a eficácia ou não da cruz, e vai refletir o bom nome do meu Deus, ou do nosso Deus. Essa é a importância do testemunho cristão. Agora, irmãos, nós damos o bom testemunho quando nós agimos com coerência. E com coerência há duas coisas. O bom testemunho cristão, ele é coerente com duas coisas. Primeiro, o bom testemunho cristão é coerente com a Bíblia, de onde nós extraímos as doutrinas que norteiam o nosso comportamento. Nós vivemos a palavra, ou devemos viver a palavra. É da palavra de Deus que nós extraímos as nossas regras de comportamento, as nossas regras de relacionamento social, familiar, conjugal, congregacional. É daqui, da palavra de Deus, que nós extraímos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. É da Bíblia que a gente extrai os valores e os princípios que norteiam as nossas decisões. Quando dizemos não para alguma coisa, nós devemos ter base na Bíblia. Quando dizemos sim para alguma coisa, nós devemos ter base na Bíblia. É ela que norteia, é ela que orienta o nosso comportamento como cristão. É a base do nosso comportamento. É a base do nosso testemunho. Se é bíblico, eu tenho respaldo na palavra, então é com esse respaldo que eu vou agir. É com essa base que eu vou agir. Então nós damos um bom testemunho quando nós somos coerentes com a palavra, com a Bíblia. Agora veja só, irmãos, nós não somos apenas coerentes com a palavra, nós somos também coerentes com coisas que nós mesmos criamos e algumas vezes não tem fundamento na palavra, mas que também não são contrários à palavra. Existem comportamentos que são
definidos como comportamento do cristão evangélico, ou coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, que são impostos pela cultura que nós vivemos. Nós, infelizmente, nem vou usar essa palavra, nós não somos apenas seguidores da palavra. Existem coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer que não tem base na palavra, que em si mesmo, de alguma maneira, não são contrários à palavra, mas que se espera do cristão. Por exemplo, o cristão brasileiro, a sociedade lá fora, espera que o cristão não dance. Dançar é pecado, irmãos? Nós sabemos que não. Mas a cultura, a sociedade, por conta de nós mesmos, é que colocamos isso na cabeça da sociedade. Cristão não dança. Cristão brasileiro não dança. Não anda em forró, não é? Enfim, não pratica isso. Nós criamos isso, e nós colocamos isso na cabeça deles lá fora. Em si mesmo, a dança, desde que ela não mexa com a sensualidade, porque a sensualidade é condenada pela palavra de Deus, desde que ela não, em si mesma a dança não é pecaminosa, mas nós colocamos isso na cabeça da sociedade lá fora, e a sociedade espera que a gente se comporte coerente com aquilo que nós, por muitos anos, ensinamos à sociedade lá fora, que a dança não é para o cristão. Então, quando as pessoas olham e veem um cristão dançando, as pessoas vão dizer assim: mas espera aí, o cristão não pratica isso, o evangélico fazendo isso, mas sua igreja é legal, sua igreja pode tudo. Então, nós devemos ser coerentes com a palavra em primeiro lugar, mas nós também temos que ser coerentes, irmãos, com aquilo que nós mesmos já estabelecemos na cabeça das pessoas lá fora. Porque testemunho é aquilo que as pessoas vão dizer quando olham para nós. É isso. É o que elas vão receber quando a minha vida comunica alguma coisa. Temos a coerência com a Bíblia e temos que ter a coerência com aquilo que nós já ensinamos há vários e vários anos. Agora, irmãos, eu me comporto e eu dou um testemunho, eu sacrifico, eu abro mão de algumas coisas por amor a quem está lá fora e por amor a quem está aqui dentro. É o que Paulo ensina em Romanos 14. Eu gostaria que você visse isso na sua Bíblia. A importância do testemunho está na cabeça do outro, está no que o outro vai pensar. É o que Paulo fala em Romanos 14. O que o outro vai pensar. Olha para mim antes de você ler o texto. Eu tenho responsabilidade com o que o outro vai pensar quando eu faço alguma coisa. É o que Romanos 14 está ensinando. Eu sou responsável pelo pensamento que o outro vai ter quando o outro olhar para mim, fazendo alguma coisa. Esse é o princípio que está por trás de Romanos 14. Tudo que eu fizer, eu preciso pensar, quando eu fizer isso, o que a cabeça do outro vai pensar? É coisa boa ou coisa ruim? Quando eu fizer determinada coisa, o que o outro que vai estar me observando vai sentir? É bom ou é ruim? Contribui para o Evangelho, contribui para a igreja, contribui para Deus, contribui para a cruz. Eu preciso pensar isso. É o que Romanos 14 ensina. Vamos ver isso. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ou seja, Paulo está dizendo, no grupo tem alguém que é fraquinho na fé, é novo, ainda não tem conhecimento bíblico profundo, como você tem. Aí você vai discutir com ele a Trindade.
Nem os maiores teólogos da história da igreja entenderam a Trindade. Aí você vai discutir Trindade com ele. Paulo está dizendo, não entre em assunto controvertido com os fraquinhos na fé. Vamos continuar. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então veja, certamente Paulo está discutindo um problema da igreja de Romanos, né? Teve lá um pessoal que comeu alguma coisa e escandalizou um outro grupo. O outro grupo pensava, não pode comer isso, cristão não pode comer isso. Mas aquele outro grupo pensava, não tem problema, podemos comer. E comeram, e ao comer, escandalizaram a cabecinha dos outros. Aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Ou seja, Paulo está ensinando, não fique julgando uns aos outros. Quem é você para julgar o servo alheio? É para ser o Senhor que ele está em pé, ou caia, ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Olha aí, tem gente diferente. Não, domingo é o dia da semana do Senhor. Amém, aleluia. Aí o outro diz assim, não, para mim, todos os dias é dia do Senhor. Amém, aleluia. É o que Paulo está dizendo, não é? Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, ou seja, coerente com aquilo que pensa. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si. Gente, isso é importante demais. Olha para mim. Quando eu digo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu estou dizendo uma besteira dos quintos dos infernos. Isso nasceu no inferno. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Adolescente gosta de dizer isso na família, né? Mãe, eu já sou adulto, ninguém tem nada a ver com a minha vida, mãe. Aí ele está sentado, olha só, o que ele está dizendo? Ele está sentado no bote. O bote é a família. Papai, mamãe, o irmãozinho mais novo, todo mundo dentro do mesmo bote, não é? E ele está sentado no banquinho dele, cada um tem seu banquinho dentro do bote chamado família. Aí quando ele fala assim, ninguém tem nada a ver com o que eu faço, a vida é minha, eu faço o que eu quero dela, é a mesma coisa que ele sentado dentro de um bote, com um canivete na mão, fazendo um buraco debaixo do banco dele. Ele está sentado no banquinho dele, ele está furando com o canivete que é dele, o fundo do barco onde ele está sentado. E ele diz assim, ninguém tem nada a ver com isso, é o meu canivete, é o meu espaço, eu posso fazer o que eu quiser dele. Só que ele vai fazer o bote afundar com todo mundo junto. É besteira a gente dizer que a nossa vida, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Claro que tem, gente. Diz aqui o texto, não é? Ninguém vive apenas para si. Se você quer viver apenas para si, você compra uma ilha, se isola naquela ilha e morra lá. Ninguém vai ter nada, mas enquanto você está em sociedade, claro que tem obrigações com outras pessoas, óbvio. E nenhum de nós morre apenas para si. Aí ele vai mais fundo nesse assunto. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, morremos para o Senhor. Ou seja, então, olha só, nós não estamos vivendo, primeiro, não estamos vivendo só para nós, tem outras pessoas. Mas seria bom lembrar que a gente também vive e morre para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Né? Aí o versículo 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Mas a gente presta contas de nós mesmos a uns aos outros. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra
de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então Paulo diz: não julgue um ao outro, mas também não coloque pedra no caminho do outro. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Olha, eu estou em Cristo. Quando eu estou em Cristo, é o que Paulo está dizendo, eu estou escondido atrás da cruz. E quando eu estou escondido atrás da cruz, e eu tenho convicção da minha fé, não tem esse negócio de comer comidinha consagrada ao demônio que vai me fazer mal, porque eu estou atrás da cruz. Se me fizer mal é porque eu não estava atrás da cruz. Vou ler o versículo de novo. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. A não ser para quem assim o considere. Então, para Paulo, ele diz: não é impuro. Para ele que considera, é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Então vamos lá, irmãos, vamos lá. Vamos aplicar isso aqui a uma situação prática. Eu disse que ia ser prático. Vamos lá. Quando eu era moleque, não sei se a situação econômica era melhor no Brasil, não sei, mas as pessoas davam doce na época, ou no dia de Cosme e Damião. Quem lembra disso? A minha época era assim. Hoje não faz mais isso. Faz isso? Faz isso, irmãos. Muito bem. Bom, então eu estou perdendo. Irmãos, era uma agitação no bairro onde eu morava. Era uma agitação, a molecada combinava. Olha, a dona fulana de tal vai dar doce, a outra lá vai... E a gente ia atrás desses doces. A gente ia atrás desses doces e comia esses doces, né? Ora, claramente doces consagrados a entidades com as quais nós não temos nenhuma comunhão espiritual. O que Paulo está falando é que o comer esses doces em si mesmo não trazem nenhum prejuízo, o comer em si. Agora veja bem, as filhas do pastor Arlênio são vistas numa filinha, e lá está a dona fulana, que é a vizinha do pastor, distribuindo o saquinho que tem a imagem de entidades que não compactuam com a nossa fé. Aí passa alguém, olha, mas aquela ali é Giovana e Mariana, e elas estão levando 3 saquinhos, um deve ser para o pai. Entendeu? Mas que absurdo! Como é que pode uma coisa dessa? Filhas do pastor fazendo isso? Mas que coisa louca! O docinho em si, é o que Paulo está dizendo, o docinho em si não tem nada demais, né? Se comer, depois escova o dentinho, tira o açúcar da boca, está tudo certinho, ok. Veja, eu não estou atribuindo valor espiritual, estou falando do comer em si. Agora, quando a pessoa olha e se escandaliza, eu errei, eu pequei, porque a minha atitude de permitir as minhas filhas estarem ali, escandalizou o coração de alguém, a mente de alguém. Se o seu irmão, versículo 15, se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Aí diz ele: por causa da comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Agora, por favor, pega isso e aplica a outras situações. Paulo está falando de comida, eu dei o exemplo do saquinho de Cosme e Damião. Agora pega isso e aplica a outras situações da vida. Está passando no cinema 50 tons de cinza. O que é 50 tons de cinza?
é baseado num livro escrito por uma inglesa que foi um mega sucesso editorial, vendeu milhões no mundo todo. 50 Tons de Cinza conta a história de um casal jovem, não é, que se apaixona e vivem loucuras sexuais das mais loucas possíveis. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu não li o livro. Eu li sinopses, eu li matérias, eu me informei, eu tenho até o livro. Não comprei não, tenho, mas não me deram de presente também não. Eu tenho até o livro, mas não é uma leitura interessante para mim, não é? Aí se transformou em quê? Fez sucesso nas editoras, se transformou em filme, lógico. Aí está passando 50 Tons de Cinza no cinema. Todo mundo sabe o que é 50 Tons de Cinza, não é? Na filinha do cinema está o pastor e a esposa dele. Que bonitinho, né? Que casal interessante, vai assistir um filme tão cristão. Pelo amor de Deus, irmãos, ninguém vai pensar isso. As pessoas vão passar e pensar assim: que loucura, um pastor assistindo um filme desses, não tem nada para contribuir, não tem nada que edifique. Agora, irmãos, as pessoas pensam isso só de pastor? Não. Elas vão pensar de você que é cristão, você que é membro da igreja. Você entendeu? Eu peguei o princípio e estou aplicando a outras coisas. Paulo falou de comida, eu estou aplicando ao filme do cinema. Ah, pastor, mas se eu pegar esse livro, e se eu ler esse livro escondido, ninguém me vê. Aí, irmão, aquilo que você faz escondido, você não pode fazer em público. Você está fazendo porque você é hipócrita. Hipocrisia. Porque se você não pode fazer em público, você vai fazer escondido, porque se os outros verem, eles vão se escandalizar. Se os outros souberem que você leu, vão se escandalizar. Então não faça nem escondido. Ah, pastor, então tem coisa que eu faço escondido e, por exemplo, pastor, sexo eu faço escondido, só eu e minha esposa. Então eu estou sendo hipócrita? Você é casado com ela é casada com você, vocês têm um relacionamento saudável, todo mundo sabe que é saudável, então todo mundo sabe que você faz sexo com ela. Claro que você vai fazer entre quatro paredes, ou num lugar que é só você e ela. Não usa essa lógica para você poder dizer que você pode fazer outras coisas escondidas. Ninguém me viu lendo o livro 50 Tons de Cinza. Ninguém me viu assistindo o filme. Assisti em casa. Né? Mas se alguém souber, vai se escandalizar? Vai. Então, eu não devo fazer. É o que o texto ensina. É o que o texto ensina. Aquilo que é bom para vocês, versículo 18, não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Reino de Deus não é isso. Reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aí o versículo 19, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação. Isso é a orientação da Bíblia. Se esforce para fazer tudo que conduz à paz e à edificação. Então vamos lá, comidinha, docinho do santo lá. Se eu comer, aquela comida em si vai fazer mal a mim? Não. Mas se eu comer, vai fazer mal ao meu irmão? Vai. A consciência dele vai ficar me acusando? Vai. Então eu não preciso comer aquilo. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é ler um livro, o reino de Deus não é frequentar um cinema, o reino de Deus não é ir a uma boate. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Então eu posso abrir mão de certas coisas
mas não vou abrir mão daquilo que é reino. Ainda que certas coisas sejam absolutamente lícitas, mas eu não vou fazer determinadas coisas porque vai pesar a consciência do meu irmão, vai pesar a consciência do meu irmão. Não destrua, versículo 20, a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Paulo fala de comida, mas ele está falando um princípio aqui. Então, por exemplo, se eu for ao show da Ivete Sangalo, e uma pessoa olhar aquilo, e ela me julgar por causa daquilo que eu fiz, eu estou errado, porque eu estou fazendo alguém tropeçar. Está aí o texto, todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer. Então é melhor não ir. É melhor não fazer. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Meu querido, eu estou usando argumento bíblico. Aí alguém vai se levantar e vai dizer assim: pastor, não tem nada a ver. Ótimo, é o primeiro argumento. Não tem nada a ver. Agora me prova biblicamente. Como seu pastor, eu estou te ensinando a Bíblia. Eu estou exortando você que existem coisas que são lícitas. Você pode fazer o que você quiser. 1 Coríntios 6,12. Abre aí, deixa Romanos marcado aí. 1 Coríntios 6,12. Olha o que ele está dizendo lá. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Na minha versão NVI está dizendo tudo me é permitido. Alguém tem outra versão aí? Todas as coisas são lícitas. Outra versão. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode? Posso. Sou livre. Sou cidadão, pago meus impostos, posso fazer o que eu quero. Mas tudo o que eu quero é conveniente, irmãos? Não, claro que não. Nem tudo convém. Nem tudo convém. É o que Paulo diz aí. Então eu sou livre. Quando Paulo diz na NVI, tudo me é permitido, ele está dizendo, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Entretanto, existem coisas que não são convenientes para que eu faça. Por quê? Porque vai provocar escândalo, maus pensamentos, maledicência na cabeça do meu irmão. Então eu estou te ensinando um princípio que você deve transportar para outras áreas da sua vida. Beber cerveja, bebida alcoólica, além de todos os males sociais que o álcool traz, na cabeça da sociedade brasileira, cristão evangélico não bebe bebida alcoólica. Somos 100% abstêmicos. Somos. Mas e se eu beber só eu e a minha esposa? Ok, está lá você, na sua casa, sem problema nenhum, bebendo seu vinho, não é? Tocou a campainha, interfone, se atende. Aí lá no interfone diz assim: é o pastor e a Valéria, viemos fazer uma visita a vocês. O que vocês fazem? Coloca mais 2 taças na mesa, né? Ou esconde a garrafa, pega a balinha para esconder o cheiro de álcool. Como é que faz? Como é que faz? Que você agiu como quem agora? Como um hipócrita. Como um hipócrita. Hipócrita. Então tem coisas que a gente não faz.
ainda que sejam em si mesmo lícitas. Algumas pessoas vão dizer que ir ao show da Ivete, ir ao show do Tiaguinho, não tem nada a ver. Qual o problema? Eu vou lá, a farra está lá, eu estou aqui distante, estou só apreciando, não é? Não tem nada a ver. Vamos lá, num certo sentido, eu vou admitir que não tem nada. Você não está se envolvendo com a, né? Você está aqui e lá, ok, num certo sentido, vamos lá, que eu seja muito liberal para poder dizer assim, não tem nada a ver, tá? Mas outras pessoas não pensam assim. Outras pessoas vão ver você, outras pessoas vão ver a sua foto no Facebook e vão comentar, não com você, mas com outros. Olha aqui o que o crente da segunda igreja faz. Essa igreja pode tudo. Essa igreja, olha só, é liberal demais. Olha o que está acontecendo lá. Aquilo é uma bagunça. O que aconteceu? Aquilo que para você não tem nada a ver, acabou sendo para você pecado, e para o outro, pedra de tropeço. É importante demais estar nesses shows? É. Paulo está dizendo, gente, o reino de Deus não é show, não é cinema, não é boate, não é livro. O reino de Deus é outra coisa. Importante demais é aquilo que eu não posso abrir mão. É a justiça, é a paz, é a alegria no espírito. Mas das outras coisas eu posso abrir mão. Eu posso viver sem a Ivete, posso viver sem o Tiaguinho. Qual outra dupla que veio aí? A dupla Henrique e Juliano. Eu posso viver sem? Posso. E vou fazer isso, não muito contrariado, não. Porque, queridos, o que é um cristão? O que é um cristão? É edificante estar num ambiente como esse. O que é edificante? É um ambiente em que há bebedeiras, há risco de brigas, há drogas, há intenções sexuais completamente desvirtuadas da palavra. Muitas vezes as letras do que são cantados lá no palco são deboches ao Evangelho, deboches a Deus, pregando um estilo de vida contrário à palavra, muitas vezes anunciando crenças espíritas, crenças de candomblé. Esses dias teve aqui no teatro do SESI uma cantora chamada Ana Canhas, uma dessas cantoras cultes aí, sabe como? Ana Canhas. Aí tem uma música dela, procura lá no Vagalume, lá na internet, tem uma música dela chamada Diabo. Diabo. Literalmente ela fala que está com o diabo no corpo. E quando ela canta essa música, ela se contorce numa performance no palco, como se ela estivesse fazendo sexo. Aí eu, cristão, vou estar num ambiente como esse, onde a mulher diz, o diabo está aqui, e eu vou bater palmas para ela, eu vou pagar ingresso para isso. É tão incoerente, Aí você vai me dizer, pastor, em Itaperuna, nós não temos nenhuma oportunidade cultural, a gente não tem lazer nenhum. Aí, meu querido, só porque não tem lazer nenhum, você vai comer comida de porcos. Volta para a casa do pai. Você vai compactuar com certas coisas que são francamente contrárias à fé que você professa, que a sua igreja professa, que a Bíblia que você defende professa. Estar lá em si, não é pecaminoso. E eu estou concordando com o que Paulo fala.
Mas irmãos, se eu sei que aquela comida é consagrada a ídolos, se eu sei que tem um envolvimento espiritual fortíssimo por trás daquela comida, para que eu vou botar na boca aquela comida? Se eu sei que aquele ambiente lá, muitas vezes, nos camarins desses artistas, eles colocam imagens, eles consagram a entidades, eles pedem a bênção dessas entidades para eles fazerem os shows, e eu vou sentar lá, e eu vou aplaudir isso. Francamente, irmãos, eu não vejo coerência nisso, não vejo. Vamos a 1 Coríntios 8, para a gente terminar. Com respeito, Paulo diz, aos alimentos sacrificados aos ídolos. Então veja bem, mais uma vez Paulo vai falar de comida sacrificada a ídolos. Mas olha, a gente precisa do princípio, entendeu? Nós vamos extrair o princípio que está por trás. Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, só tem um Deus, a gente sabe disso. As pessoas acham que tem deuses, mas não tem deuses. A gente sabe que só tem um Deus, e só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Embora outros achem que hajam outros deuses, mas não, só tem um Deus. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Olha aí, Paulo mais uma vez dizendo, não é o que entra que contamina, é o que sai, gente. Contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ele está falando disso que ele falou lá no capítulo 6, versículo 12. Eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Mas ele diz, não deixe essa liberdade ser tropeço para o outro. Pois se alguém que tem consciência fraca, vir você, que tem esse conhecimento de um único Deus, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Para por aí, presta atenção. Vou usar outra analogia. Paulo está falando de comida, e ele diz assim, você sabe que não existem outros deuses. Você sabe que aquela comida consagrada a outros deuses não foi consagrada a nada. Porque outros deuses não são nada. Aí você sabe disso. E você diz assim, então não tem nada a ver, eu posso comer aquela comida. Aí você come a comida consagrada aos ídolos. Aí alguém que é fraco na fé olha e diz, pode comer comida consagrada aos ídolos? Fulano está comendo. Não tem problema. Então eu vou comer a comida consagrada ao ídolo tal, porque não tem problema. Aí ele peca por idolatria, porque ele comeu na consciência dele uma comida que para ele tem uma consciênciazinha fraca, diferente da minha, que sou fortão, que acho que sei de tudo. Ele vai comer a comidinha em homenagem ao ídolo. Eu fiz o meu irmão pecar. Eu comi a comida que eu sei que não tem nada de valor, foi consagrada a nada.
porque não existem outros deuses. Aí eu como, mas o outro irmãozinho, que acha que tem outros deuses, come a comida e peca por idolatria, porque eu o fiz pecar. O meu comportamento, o meu testemunho o fez pecar. Vamos agora, outra situação. Estou lá no show, eu e minha esposa, estou lá no meu cantinho, não me envolvo com a farra, não me envolvo com a bebedeira, não me envolvo com as drogas, não me envolvo com aquele clima sexual em todo mundo pega todo mundo. Não, eu estou aqui para apreciar boa música, sem problema nenhum. Estou aqui porque eu gosto da música, e estou aqui, eu e minha esposa, no cantinho, numa boa. Alguém vê isso, e alguém diz assim, alguém que é cristão, alguém vê, o pastor está lá, não tem problema nenhum, o pastor está lá, não é? Só que ele vai, não com a intenção que eu fui para apreciar boa música, fui com a minha esposa, fui para um programa cultural, enfim, com as minhas desculpas, eu fui, mas ele tem outras intenções no coração. Ele diz assim, se o pastor foi, eu posso ir. Aí ele vai, ele entra na farra, ele entra na bebida, ele experimenta as drogas, ele entra naquele clima de sexual, de todo mundo pega todo mundo. Tem problema, o pastor está lá, o pastor está lá. Eu estou aqui, mas ele está lá, está tudo bem. Você entendeu o que Paulo está falando aqui? Eu tenho uma intenção tranquila, aparentemente inocente, mas eu influencio outros a estarem naquele ambiente, e ele tem uma motivação diferente, e ele vai pecar. E sabe de quem é a culpa? Sabe de quem é a culpa? É dele, e minha também. Minha também. Eu não pequei porque eu fui ao show, eu pequei porque ir ao show influenciou outros a estarem lá. Acredite, meu querido, ninguém morre vindo de uma boate de madrugada, depois de muitas e muitas doses de álcool. Ninguém morre, e ninguém vai a esses lugares da noite para o dia. Houve uma primeira vez, fui lá e observei. Houve uma segunda vez, fui lá, observei e gostei. Houve uma terceira, fui lá, observei, gostei, participei. Houve uma quarta, fui lá, observei, gostei, participei, provei. E houve outras em que eu me envolvi, e estou lá com a alma totalmente rasgada, aberta para tudo que vier, até que o grande dia chega. Seu pastor, com muito amor no coração, está dizendo para você, não vá a esses lugares. Primeiro, por Deus. Segundo, por você mesmo. Terceiro, por amor aos outros. Não vá. Versículo 10, pois se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então vamos lá, eu vou fechar assim, olha. Eu tenho uma orientação e eu tenho uma regra. A orientação para a igreja: não vá, não faça concessões, não se torne pedra de tropeço, por nenhuma intenção, ainda que seja a intenção mais nobre possível, não vá, porque isso vai fazer outros tropeçar, isso vai atrapalhar a sua igreja. Não vá, isso não é fundamental para a sua vida. Fundamental é o reino de Deus, justiça, paz e alegria, isso é o fundamental. Você pode abrir mão disso? Eu tenho certeza que você pode, eu tenho certeza que você pode abrir mão disso. Não vá. É orientação. Agora, para a liderança da igreja, é regra,
Você quer servir na igreja? Você quer ser líder de célula? Você quer dar aula na trilha? Você quer ser casal de apoio ou força voluntária para a escola da família? Você quer ser professor de criança? Você quer tocar numa banda? Você quer cantar num coro? Isso não é orientação, é regra. Regra, não vai. Ah, mas eu quero ir. O que vai acontecer se eu for, pastor? O que vai acontecer é que você estará se excluindo da equipe de trabalho. Não sou eu que vou te excluir, é você. É você quem vai se excluir da regra. A regra é essa. Líder na segunda igreja, voluntário na segunda igreja, desde o pessoal que trabalha na recepção, até ministro. A regra é essa: quer servir na segunda igreja, não vai. Não se envolve com esses negócios. Mas pastor, eu vou. Eu não vou excluir você por causa disso. É você quem está se excluindo da equipe de voluntários. É você. Agora entenda uma coisa, aí você passa para o outro lado. Aí você passa para o lado daqueles que estão sendo orientados a não ir. A orientação da sua igreja é: não vá. Se você for, e a liderança da sua igreja souber, você será chamado e será orientado a não ir outra vez. Se você insistir em ir, nós vamos insistir em orientar você. Nós vamos orientá-lo quantas vezes for necessária, até, se necessário for, vamos orientar você a buscar um outro grupo, uma outra igreja, que permita que você, como membro da igreja, possa estar nesses lugares. Mas o membro da segunda igreja está orientado a não ir nesses lugares. Eu não vou levar a culpa na cidade, não vou permitir que a segunda igreja leve culpa na cidade de ser igreja permissiva, porque nós não somos. Sim, tem coisas aqui que nós dizemos não fazemos. E quem não concorda, lamento, mas deve haver outras igrejas que concordem. E estou falando isso com muito amor, incluindo, não excluindo. Não vou cair no erro que eu mesmo condenei, de na década de 60, jovens serem excluídos porque foram a cinema, jovens foram excluídos porque usaram mini saia e nunca mais voltaram para a igreja. Eu sou inclusivo e você sabe disso. Eu não sou excludente, eu sou inclusivo. Eu caminho quantas milhas forem necessárias para incluir, mas acredite, há limite. Há limite. E eu estou sendo bem claro. Não estou impondo a minha vontade, porque sei que essa é a vontade, primeiro, do meu Deus, que me chamou para liderar essa igreja. Segundo, sei que essa é a vontade da maioria dos membros dessa igreja. Estou errado, irmãos? É a maioria que pensa assim, irmãos? Sim. Tenho certeza que é. Então eu estou dando uma orientação para os membros e estou baixando uma regra para quem está envolvido no ministério. Pastor, com isso eu entendo que eu tenho que ir para outra igreja. Você tem a minha bênção. Você tem a minha bênção. Mas acredite, ao tomar essa decisão, você é responsável, única e exclusivamente pelo seu futuro espiritual. Obedecer é melhor que sacrificar. Acredite nisso. Tudo há limite, inclusive em incluir. Então, para a igreja é uma orientação. Eu não vou excluir ninguém que foi ao show ou que for ao show, mas vou chamar e vou orientar. Não vá próxima vez. Eu tenho respaldo bíblico para te dar essa orientação. Não vá. Vou chamar a segunda vez, vou chamar a terceira vez. E aí vai chegar um momento que eu vou dizer assim: olha, minha orientação, procure um outro grupo, uma outra igreja que concorde com isso, que concorde com essa atitude, e vá em paz, vá em paz.
se é assim que você quer viver. Mas nós não vamos, irmãos, abrir concessões, nós não vamos abrir mão. E outra coisa, isso está em concordância com toda a equipe ministerial. Sentei com meus ministros, conversamos demoradamente sobre isso, traçamos essa linha de conduta, e é assim que todos nós vamos nos comportar e pregar daqui para frente. Todos nós, sem nenhuma exceção. Mas e fulano de tal que foi? Foi. Não vou permitir que daqui para frente vá. Assim, não vou permitir. Quem sou eu, né, irmãos? Quem sou eu? Não é? Será orientado, será disciplinado, se for necessário. E se continuar, a própria pessoa se exclui do grupo de trabalho e futuramente até da própria igreja. Eu não estou dizendo que não vou ficar triste se você for embora por causa disso. Eu vou ficar triste, sim. Vou ficar muito triste se você for embora por causa disso. Não gostaria que você fosse embora por causa disso. Não gostaria. Mas eu preciso defender o meu rebanho. E olha, não é você que chega de manhã cheio de gás no seu trabalho, naquilo que Deus mandou você fazer, aí você chega cheio de alegria no Senhor, aí você se prepara, você ora, você lê a Bíblia, você louva o Senhor. Muito bem, Senhor, agora eu vou ver minhas correspondências. Aí você abre o Facebook, vê o que algumas pessoas pedem aconselhamento pelo Face, né, pelo WhatsApp, já fiz até aconselhamento por e-mail, ok? A gente abre, aí tem essa mensagem, clica lá na mensagem, aí vem a foto, aí debaixo da foto, aí na foto está dizendo assim: hoje é dia de Ivete. Aí você olha, é da igreja. Aí a mensagenzinha que vem embaixo assim: pastor, eu posso curtir essa foto? O que eu escrevo, irmão? Eu escrevo para a pessoa assim: não julgue, para não ser julgado. A pessoa que mandou está certa. É ela que não caia no mesmo erro. Mas eu tenho que dar uma resposta. E não é só porque eu tenho que dar uma resposta, é porque eu tenho que dar uma satisfação a Deus. Então, por favor, vamos andar juntos, com coerência, eu e você, o rebanho junto. Tem coisa que eu não faço, gostaria de fazer. Tem coisa que eu não faço, gostaria de fazer. Coisa que é lícita, mas eu não faço. Gostaria de fazer, não faço. Sabe por que eu não faço? Primeiro, por amor a Deus. Se eu fizer, as pessoas vão falar mal do meu Deus. Segundo, por amor à minha igreja. Terceiro, por amor a mim mesmo. Não quero ser alvo de chacota das pessoas. E acredite, quando você faz determinadas coisas, seu pastor, sua igreja, seu Deus é alvo de chacota. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu procurei ser o mais bíblico possível. Trouxe textos para você analisar. Anota aí, Romanos 14, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 6, 12. Estuda em casa. Se você achar que eu falei alguma coisa divergente disso que está aí, por favor, fale comigo. A gente vai discutir, mas eu acho que o caminho é esse, irmãos. Acho que o caminho é esse. Com isso, eu acho que eu fecho a porta para algumas pessoas. Mas o Evangelho, irmãos, é porta estreita. O Evangelho não é porta larga, é porta estreita. Então aquilo que Jesus fez estreito, não sou eu que vou fazer largo, para incluir qualquer pessoa. Vai passar pela porta estreita quem quiser, porque dá para passar. Agora, se quiser trazer muita coisa do mundo para dentro da igreja, aí a porta estreita não deixa passar. Mas não sou eu que faço estreita, e não vai ser eu que vou fazer ela larga. Foi o Senhor que fez a estreita. Tem misericórdia de nós, meu Deus.
nos ajude, pelo poder do Teu Espírito, a não tropeçarmos naquilo que nós mesmos condenamos. E hoje, alguns estão querendo fazer com que seja normal aquilo que nós condenamos. Com amor, tratamos daqueles que são desavisados. Com firmeza, tratamos dos rebeldes. Com inclusão, queremos ganhar o mundo. Mas, Senhor, não queremos que o mundo venha para dentro da igreja. Queremos o homem, ainda pecador, ser tratado, discipulado e orientado com amor e com carinho. Aqueles, meu Deus, que porventura tropeçaram, nós os amamos, nós os respeitamos nos seus posicionamentos, ainda que não concordamos. Mas Deus, faça-nos andar em unidade, em amor, para a glória do Teu nome. Dá-nos a Tua bênção, meu Pai, por favor. Alguns erram, Senhor, por ignorância, por ignorarem a verdade. Mas hoje, todos nós que aqui estamos, hoje, o membro da segunda igreja, não pode mais dizer que errará por inocência ou por ignorância. Tua palavra foi exposta, meu Deus, então nos ajude a ser coerentes com ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.